Existe uma pergunta que quase ninguém faz com honestidade. Uma pergunta simples, mas capaz de mudar completamente a direção de uma vida. Por quê? Por que quer vencer? Por que quer mudar? Por que quer dinheiro? Por que quer evoluir? Por que quer continuar? Porque na verdade é que quase todo mundo fala sobre a disciplina, mas pouca gente fala sobre o que sustenta a disciplina. Quase todo mundo fala sobre hábitos, mas pouca gente fala sobre o que sustenta os hábitos. E o que sustenta alguém nos dias difíceis não é motivação, é propósito. Motivação é emocional, propósito é estrutural. Motivação sobe e desce, propósito permanece. Você pode acordar sem energia, sem inspiração e sem entusiasmo. Mas quando existe um motivo forte o suficiente, você continua mesmo assim. E talvez seja isso que esteja faltando na vida de muita gente. Não mais técnicas, não mais vídeos, não mais frases bonitas, mas razão real. Uma razão tão forte que faça a pessoa continuar mesmo quando tudo dentro dela quiser parar. Muita gente acha que está perdida porque falta capacidade, mas na maioria das vezes o problema não é potencial, é direção. A pessoa acorda, consome conteúdo, trabalha, corre, se distrai e repete a rotina. Mas no fundo, não sabe exatamente para onde está indo. E nada destrói mais energia de alguém do que viver sem clareza, porque esforço sem significado vira desgaste. Você faz muito, mas sente pouco avanço. Se move o tempo inteiro, mas continua vazio. Está ocupado, mas desconectado. E isso acontece porque sem propósito a mente começa a funcionar no automático. Você reage ao dia, reage às emoções, reage às distrações, reage ao ambiente, mas não conduz a própria vida. Pessoas sem direção normalmente acabam sendo controladas pelo que aparece na frente delas. Uma notificação, uma opinião, um medo, uma comparação, uma distração qualquer. Porque quem não escolhe uma direção acaba vivendo a direção que todo mundo escolhe para ele. Todo mundo consegue começar motivado. O difícil é continuar quando o entusiasmo desaparece. Porque chega um momento em que o processo fica silencioso, o progresso desacelera. Ninguém aplaude, ninguém reconhece, nada parece acontecer rápido. E é exatamente nesse momento que o propósito revela sua força. Porque quem depende apenas de emoção, para. Mas quem tem um motivo claro, continua. Continua cansado, continua inseguro, continua confuso às vezes, mas continua. Essa é a diferença. Pessoas fortes mentalmente não são aquelas que nunca sentem dúvida. São aquelas que encontram algo importante o suficiente para continuar, apesar da dúvida. Porque quando você sabe exatamente o porquê está fazendo algo, o sofrimento muda de significado. Acordar cedo pesa menos, treinar pesa menos, estudar pesa menos. Renunciar distrações pesa menos. A dor continua existindo, mas deixa de parecer inútil. E isso muda completamente a relação que você tem com a própria jornada. Propósito não nasce no barulho. Não nasce no excesso de opiniões, não nasce em comparação, não nasce copiando a vida dos outros. Propósito nasce no silêncio, no momento em que você finalmente para de fugir de si mesmo, porque existe uma pergunta que muita gente evita responder: o que realmente importa para mim? Não é o que impressiona os outros, não é o que gera status, não é o que parece bonito na internet, mas o que realmente importa. Talvez seja dar uma vida melhor para sua família, talvez seja conquistar liberdade, talvez seja provar para si mesmo que você consegue, talvez seja deixar de viver abaixo do próprio potencial. Não importa qual seja o motivo, o que importa é que ele seja verdadeiro. Porque quando algo importa de verdade, você muda por isso. Você reorganiza suas prioridades, você corta distrações, você para de negociar tanto e começa a filtrar sua vida através de uma pergunta simples: isso me aproxima ou me afasta daquilo que importa?
Essa pergunta muda vidas. Vivemos em uma geração hiperestimulada, todo mundo consumindo demais, pensando demais, comparando demais. A mente moderna raramente descansa. É uma mente cansada pelo excesso, e uma mente cansada pelo excesso perde clareza. Por isso tantas pessoas sentem vazio. Elas estão cheias de estímulo, mas vazias de direção. Muito conteúdo, pouca reflexão. Muito ruído, pouco silêncio. E sem perceber, acabam se afastando da própria essência. Você quer saber por que tanta gente procrastina? Porque distração é mais confortável do que confronto interno. É mais fácil abrir outra rede social do que sentar sozinho e admitir: eu sei exatamente o que deveria estar fazendo, mas continuo adiando. Só que existe um preço para fugir disso. Quanto mais tempo você vive desconectado do que realmente importa, mais vazio tudo começa a parecer. Existe uma diferença entre sobreviver e construir uma vida. Sobreviver é apenas reagir aos dias. Construir exige intenção, exige consciência, exige direção, exige um motivo. Porque quando uma pessoa encontra um propósito verdadeiro, ela para de viver totalmente no automático. Ela começa a escolher melhor. Escolher onde coloca sua energia, escolher o que tolera, escolher o que alimenta, escolhe quem está ao seu redor. E principalmente, escolhe quem está se tornando, porque propósito não organiza apenas objetivos, organiza identidade. Talvez uma das maiores armadilhas mentais seja acreditar que você precisa ter tudo resolvido antes de começar. Ninguém enxerga os próximos 10 anos com clareza absoluta. A maioria das pessoas que construiu algo grande começou apenas com uma direção, um passo depois do outro, depois outro. É assim que transformação acontece, não de uma forma cinematográfica, mas silenciosa, discreta, constante. Você não precisa de garantia, você precisa apenas de um motivo forte o suficiente para continuar avançando, mesmo sem controle total do futuro, porque clareza total quase nunca vem antes da ação, ela aparece durante o caminho. Então talvez seja a hora de simplificar. Pare de procurar 100 objetivos. Pare de tentar resolver toda a sua vida em uma única semana. Pare de esperar aquele momento mágico em que tudo finalmente fará sentido. Comece pequeno, mas comece verdadeiro. Sente sozinho, sem ruídos, sem personagem, sem distração. E pergunte com honestidade brutal: o que realmente não quero perder nesta vida? O que faria meu futuro valer a pena? Que arrependimento eu não quero carregar? Essas perguntas importam, porque propósito nasce da verdade. Não deixe sua razão existir apenas como um pensamento bonito. Escreva, deixe visível, lembre diariamente, porque nos dias difíceis você vai esquecer, vai querer negociar, vai querer parar, vai querer aliviar. E nesses momentos, lembrar do seu porquê pode ser exatamente o que mantém você em movimento. Outra coisa importante: pare de medir evolução apenas por grandes resultados. Essa mentalidade destrói muita gente. A vida muda nas pequenas ações repetidas. Dormir um pouco melhor, treinar com mais consistência, estudar mesmo sem vontade, trabalhar focado por 1 hora, cumprir a própria palavra. Parece pouco, mas repetindo constantemente transforma identidade, e identidade transforma destino. Você não precisa virar outra pessoa amanhã, precisa apenas começar a agir de maneira alinhada com aquilo que quer, porque confiança real não nasce de pensamento positivo, nasce de evidência, evidência de que você está fazendo sua parte, e talvez essa seja a parte mais importante de tudo. Ainda existe tempo, não importa quanto tempo você passou repetindo, não importa quantas vezes você se distraiu. Enquanto você está respirando, ainda existe possibilidade de reconstrução. Sua fase atual não define seu destino final. Muita gente encontra clareza tarde, muita gente recomeça várias vezes, muita gente floresce depois de anos de confusão. Isso faz parte. O importante é não continuar vivendo desconectado de si mesmo. Não continuar entregando sua vida para distrações, medo ou conveniência.
porque você nasceu para mais do que apenas existir. Então guarda isso. Você não precisa de mais motivação, precisa de um motivo verdadeiro, algo forte o suficiente para manter você firme quando a emoção falhar. Porque emoção falha. Existirão dias pesados, dias silenciosos, dias em que você vai duvidar de tudo. Mas quando existe propósito, você continua, mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo imperfeito. Continua. E no final, quase sempre vence quem continua. Então escolha uma direção. Proteja essa direção. Honre essa direção. E lembre-se, talvez você esteja apenas algumas decisões consistentes de distância da vida que hoje parece impossível. Continue. Você ainda está construindo e ainda não acabou.